Fala aí, galera, iniciando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou estar falando sobre divisões de treino. Eu vou iniciar aqui com a divisão de treino Full Body, que é uma das mais comuns aí dentro das salas de academia e centros de personal. A divisão de treino Full Body, ela visa treinar o corpo todo em somente uma sessão de treino, treinando todos os músculos no mesmo dia, na mesma sessão. Quando que e com quem a gente vai utilizar o treino Full Body? O treino Full Body ele pode ser utilizado em iniciantes, intermediários e avançados. Antigamente se acreditava que o treino Full Body era somente para alunos iniciantes, mas hoje em dia já se provou que ele pode ser benéfico também em alunos já mais avançados dentro do treinamento. Outro porquê fazer o Full Body é quando o aluno tiver pouco tempo para treinar no dia. Então, daqui a pouco aquele aluno chegou com pouco tempo, meia hora de treino, se for realizar uma sessão completa de um membro superior, por exemplo, ou um membro inferior, vai acabar não dando para fazer aquele treino naquele dia, ou enfim, dependendo do contexto. Então, tu aplica um treino Full Body que ele vai conseguir treinar todos os músculos por igual na mesma sessão. Em alunos também com pouca frequência semanal, daqui a pouco aquele aluno que vem 2 vezes por semana só, e tu não tem muita opção do que fazer, por exemplo, o aluno vem terças e quintas, tu vai lá e faz um Full Body. Aí na terça tu faz determinados exercícios e na quinta outros exercícios, claro, de acordo com o objetivo e com o nível de treinamento daquele aluno. Ou se o aluno, por exemplo, vem 2 vezes por semana em dias seguidos, eu tenho um caso de uma aluna que vem segundas e terças somente. Então não tem como eu fazer um treino dividido para ela. Ou eu vou ter que fazer um membro inferior num dia, superior no outro, mas eu prefiro fazer o Full Body, que ele fica mais dinâmico. Então, como ela já é mais avançada, num dia eu faço exercícios X e no outro dia exercícios Y. No final ali, eu vou estar deixando ali alguns exemplos de treinos Full Body, um para iniciante e um para avançado. Vai ficar mais fácil o entendimento depois. Em alunos que estão voltando aos treinos também, daqui a pouco aquele aluno ficou 6 meses parado e está voltando agora para a academia, tu vai lá e faz uma semana de adaptação, um Full Bodyzinho ali, e depois tu já pode voltar a fazer o treino que estava acostumado a fazer antes. É uma estratégia bem legal para quem está voltando. Principalmente nessa época de férias, a galera fica um tempo parado, e demora para voltar, então não chegar já com o pé na porta, então daqui a pouco o aluno pode sentir alguma dor e acabar até parando de treinar. Em atletas de outras modalidades, por ter menos fadiga acumulada. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno atleta que faz corrida, Muay Thai ou algum outro tipo de esporte, e ele daqui a pouco vai fazer um treino dividido, vai ficar muito fadigado. Então, esse tipo de treino, essa metodologia aqui, essa divisão de treino Full Body, ela tem menos fadiga acumulada durante a sessão, durante a semana. Então, daqui a pouco vai se encaixar melhor naquele contexto daquele aluno, que ele vai fazer um exercício por grupamento no dia, e ele não vai ter uma fadiga muito excessiva e não vai sobrecarregar o aluno e nem vai atrapalhar o treino principal de musculação. Preciso fazer o treinamento de força para melhorar na luta. Aí eu vou lá e boto só exercícios de peito ou só exercícios de perna. Aí ele vai fazer o treino de luta dele, ele vai estar totalmente fadigado para o treino principal. Então, nesse caso, a gente pode usar atletas de futebol também, corrida, outras modalidades também, mas claro, a gente tem que avaliar o contexto ali geral. E quando o aluno é avançado, ele já realizou todos os outros tipos de treino. Então, ele já fez o PPL, já fez o Upper Lower, já fez o Split, o Blitz, ele já realizou ali todas as divisões de treinos. Ele está cansado já de sempre fazer a mesma coisa, ou está estagnado, a gente vai lá e aplica um Full Body. Daqui a pouco não precisa fazer um mês, faz 2, 3 semanas ali de um Full Body, ele dá uma renovada, tem um pouco mais de adesão, e depois a gente volta a fazer as outras divisões de treino. É uma estratégia bem legal para estar usando daí. No avançado é bem legal, porque a gente pode variar estímulos, variar a cinesiologia dos exercícios. Então, num dia eu posso realizar só exercício no plano sagital, no outro só exercício no plano frontal e transverso. Enfim, é uma infinidade
de possibilidades que a gente pode fazer pensando em um full body para um avançado. As vantagens do full body. Ele tem menos fadiga acumulada ao longo da semana, como eu falei antes. Então, por treinar um grupamento, um exercício por grupamento, tu acaba tendo menos fadiga acumulada naquele dia, diferente de um treino mais dividido, um split, por exemplo, onde eu vou treinar perna durante uma sessão inteira. Então eu vou chegar no terceiro, quarto, quinto exercício, dependendo do aluno, já está mais fadigado. Então aqui no full body ele vai ter menos fadiga, ele não vai sentir tanta dor. Tem uma maior variação de exercícios e estímulos, como eu falei antes também. A gente pode estar brincando ali com os estímulos e os exercícios, a seleção de exercícios de uma forma um pouco mais ampla. Não fica aquela coisa mais engessada assim. A hipertrofia ela é similar ao treino dividido. Já tem alguns estudos provando que às vezes o full body até gera mais hipertrofia, mas ali a questão da divisão de treino vai de gosto de pessoa para pessoa. Mas antigamente também se acreditava que somente o treino split, que eram os treinos que os fisiculturistas faziam, gerava hipertrofia, mas hoje em dia já se provou ao contrário, que o full body também pode ter benefícios pensando em hipertrofia. Ele permite uma combinação de exercícios sem comprometer o primeiro exercício. Por exemplo, vou fazer uma série agonista-antagonista, vou realizar um exercício de bíceps e na sequência um de tríceps. Eu não vou estar comprometendo o meu primeiro exercício, porque eu estou realizando músculos diferentes. E eu também não vou ter uma grande fadiga, porque eu vou realizar somente um exercício por grupamento. E normalmente são 3, 4 séries, não é um volume muito grande. A sessão de treino ela pode ser mais curta, a gente vai condensar ela. Então, como eu falei antes também, o aluno que tem pouco tempo para treinar, daqui a pouco vai se beneficiar desse treinamento full body. E de acordo com a conjunção de exercícios, aplicando um método, por exemplo, o B7 ou o método circuitado, a sessão vai diminuir pela metade. Então, tudo vai casar com o que eu falei antes ali, do aluno que tem pouco tempo para treinar na semana. Permite treinar o mesmo músculo todos os dias pelo baixo volume aplicado na sessão. Então, como a gente vai aplicar um volume baixo de séries por grupamento muscular, 3 ou 4 séries, estourando 5, eu prefiro fazer entre 3 e 4. A gente vai recuperar bem aquele músculo para na próxima sessão a gente vai lá e faz novamente aquele grupamento muscular. Então não vai precisar se preocupar com uma recuperação, porque não vai ser um volume muito grande aplicado. Então daqui a pouco, aquele aluno que está começando, é legal fazer, principalmente em iniciantes, é o recomendado a gente fazer o treino full body, e até para ele não sentir dor. E por ter um baixo volume, a gente consegue fazer ele todos os dias, diferente de um treino split, um treino mais dividido, que eu vou ter que fazer ali um determinados exercícios para o mesmo grupamento, e eu vou ter que dar um descanso obrigatoriamente para poder recuperar e fazer bem novamente aquele grupamento. Agora aqui as desvantagens do full body. Ele tem menos foco em um grupamento específico. Então, se tu quer focar em perna, se tu quer focar em ombro, ou algum grupamento específico, tu não vai necessariamente conseguir dar tanta ênfase como um treino mais dividido. Porque tu vai acabar fazendo um exercício por grupamento. Daqui a pouco até dá para jogar ali mais foco em um exercício ali, mas tu vai treinar o corpo por completo. Então, se tu quer focar em algo bem específico, um grupamento específico, uma valência específica, eu não recomendaria fazer o full body. Tem menos pump, para algumas pessoas pode ser até chato. Quem está mais acostumado a treinar não vai se dar muito bem com o full body daqui a pouco, porque já treina há bastante tempo, já faz os treinos mais divididos. Ele tem menos pump porque tu vai diluindo os exercícios por grupamento. Então tu faz um de braço e vai lá e faz um de perna. Então não acaba gerando aquele pump, aquele inchaço muscular, e para algumas pessoas pode não ser legal. E também, em alunos que já estão acostumados a divisões mais clássicas, como eu falei, podem não ter tanta adesão e não gostar desse treino, que é normal. Porque quem já faz o PPL, ou faz o upper lower, ou o split, já está acostumado a fazer aquela divisão onde ele faz pelo menos 2, 3, 4 exercícios para o mesmo grupamento, mesmo segmento. Então ele vai lá e faz 3, 4 de peito. Ele dá um pump e ele está acostumado com aquela divisão específica.
Eu vou trazer primeiro o exemplo de um treino para um iniciante. Quando a gente pensa em um treino para um iniciante, normalmente é sempre um treino único. Em vez de realizar 2 ou 3 ali, a gente vai realizar somente um treino, porque a gente tem que primeiro pensar no cara aprender o padrão motor do movimento para depois pensar em outras variáveis, como carga, volume. Então eu vou começar aqui com uma remada abaixo fechada, um exercício para membro superior de costas, e eu vou depois ir para o exercício de perna. A gente faz dessa maneira aqui, que se chama alternado por segmento, para ficar melhor para aquele aluno que está começando. Então, para ele não fadigar muito, então a gente vai realizar segmentos diferentes. Um de membro superior e depois um de inferior. Não necessariamente precisa ser nessa ordem. Daqui a pouco a pessoa é uma mulher, quer focar um pouco mais nas pernas, então a gente começa ali com os membros inferiores. Mas dessa maneira que eu montei aqui, pensando num aluno qualquer, eu botei primeiro membro superior e depois membro inferior. Então ele sai da remada, vai para o leg, depois supino na máquina, abdutor sentado, elevação lateral, panturrilha em pé, rosca direta com halter e prancha alta na caixa. A escolha de exercícios também aqui são exercícios que têm menos complexidade. Então eles exigem menos coordenação motora daquele aluno. Ele não vai precisar fazer um exercício que dobre o quadril ou que levante necessariamente o ombro acima da cabeça. Então vai ser mais simples essa execução dos exercícios. E normalmente ali eu faria 3 séries de 12 a 15 repetições. Agora a gente vai para um full body pensando em um avançado já. Aí já muda completamente do que eu falei antes ali do iniciante. Pensando que um avançado que já treinou por bastante tempo e ele vai realizar um treino full body, por qualquer que seja o motivo, ele já provavelmente sabe fazer os exercícios básicos. Então eu escolhi aqui um aluno sem restrição nenhuma de exercício. Mas na hora da prática a gente avalia se aquele aluno tem restrição, se tem dificuldade, e a gente vai escolhendo os exercícios de acordo com aquele aluno. Eu montei 3 full bodies. A, B, C. Se aquele aluno vem 3 vezes por semana, realiza ali, segunda, quarta e sexta, ou segunda, terça e quinta. Ou se ele vem 5 vezes por semana, tu faz ABC, AB, aí a outra semana começa com o treino C. E assim vai indo. E também tu pode fazer ABC, AB, e daí depois na outra semana começa de novo pelo A. Enfim, tu vai vendo o que fica melhor para aquele aluno. As duas maneiras podem funcionar, não tem certo ou errado. Esse aluno aqui, o primeiro treino, o A, eu botei só exercícios de máquina. Então aqui não tem nenhum exercício com peso livre, tirando elevação lateral, porque eu não quis botar 3 exercícios no crossover. Então ele começa ali com leg, vai para flexora, abdutor, panturrilha no Smith, voador, puxada alta aberta, tríceps pulei na barra, rosca direta no cross, e elevação lateral, abdominal supra no final, e ele vai realizar 3 repetições. Então aqui, além de eu ter um critério para escolher o exercício, pensando em exercícios de máquina, que não utilizam peso livre, a maioria, eu também escolhi um volume um pouco mais baixo de séries, mas mais repetições. Então ele vai fazer de 12 a 15 repetições. Então é um estímulo um pouco diferente. Aí o segundo treino já muda completamente, porque eu fiz exercícios com peso livre e eu fiz ali um bisete agonista-antagonista. Então ele vai realizar ali um agachamento na barra e depois um agachamento no kettlebell, e depois um stiff na barra. Segundo, ele vai realizar uma panturrilha em pé e depois uma elevação pélvica. Pode ser no solo ou na máquina. Ele vai realizar ali um supino inclinado com halter e depois uma remada curvada com barra. Depois uma rosca martelo, um tríceps testa, um desenvolvimento, um press e uma prancha no solo. Esse treino aqui ele é bem mais dinâmico e eu misturei basicamente só peso livre. E eu mudei também as repetições. Então o critério para escolher o exercício foi peso livre. Eu fiz um método avançado que era o bisete agonista-antagonista. E as repetições do treino eu coloquei de 8 a 10. Então ele vai utilizar com um pouco mais de sobrecarga. Vai fazer 4 séries também. E ali na hora tu pode modular o tempo também. Pode pedir para ele fazer com menos intervalo ou mais intervalo. Normalmente eu pediria um pouco mais de intervalo.
porque grande parte dos exercícios são exercícios multiarticulares. O treino C. O treino C eu fiz um treino circuitado. Então eu misturei peso livre e máquina. Ali ele vai realizar um agachamento, um stiff, uma remada na máquina, uma remada baixa, pode ser, um supino no solo, um remador e um burp. E aqui eu escolhi menos exercícios do treinamento de força e coloquei 2 exercícios aqui que a gente pode considerar um cardio. Esse aqui é um de abdômen, esse aqui dá para considerar um cardio. E em vez de fazer por repetições, eu fiz por tempo e voltas. Então ele vai fazer um exercício e na sequência já vai para o outro. Até por serem de segmento de grupos musculares diferentes, é bem plausível que ele consiga fazer. Então ele vai fazer 40 segundos do agachamento, na sequência vai para o stiff, na sequência remada, supino, remador, burp. No final da primeira volta ele vai descansar 2 minutos daí. Terminou o descanso, vai e repete de novo, mais 3 vezes. Então ele vai fazer 4 voltas, a gente conta por voltas aqui. Esse treino aqui tem bastante variação, tanto de movimento. Eu tentei escolher exercícios diferentes aqui, tá? Para não ficar todos o mesmo, mas também daria. Por exemplo, eu repeti agachamento stiff, mas alguns aqui eu troquei. Mas vai vendo de acordo com a logística ou a realidade daquele aluno. Aqui pensando no circuito, tem que cuidar bastante a logística, dependendo se tu faz máquina com peso livre e o aluno treina num horário de pico, não vai ficar legal a combinação. Eu gosto de fazer menos máquina e mais peso livre pensando no circuito. E esse treino aqui, pensando naquele cara que já treina, vai ter muita variação, tanto de cinesiologia dos movimentos, tanto quanto de estímulos, então não vai ficar aquele negócio engessado. E, dependendo do contexto, a gente utiliza ou não essa divisão de treino. Então a gente vai pegar e vai avaliar o nosso aluno, verificar qual divisão fica mais plausível para aquele aluno, se essa divisão realmente se encaixa, se engloba naquele aluno, e a partir disso, a partir desses dados, a gente vai tomar nossa decisão. Então é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado. Essa foi uma videoaula um pouco mais longa, mas eu gosto de explicar para vocês entenderem por que fazer isso aqui, quando utilizar e com quem utilizar também. Não simplesmente chegar e ficar jogando exercícios e ficar botando qualquer divisão para os alunos. Então deixa o like no vídeo aqui, se inscreve no canal. Valeu!